SET Serviços e Treinamentos Especiais apresenta mais um vídeo da série Videocarro, Eletricidade Básica, com os olhos no futuro, ajudando você a entender e ingressar na nova tecnologia automotiva. E por onde começar? Das menores partículas constituintes da matéria. É entendendo os microfenômenos que seremos capazes de dominar a eletricidade. Toda matéria presente no universo apresenta uma constituição semelhante. Um pequeno pedaço de fio de cobre, visto de forma bem aumentada, é uma pequena amostra desta constituição. Observe todas estas pequenas esferas que compõem o fio. Cada uma delas é um átomo. Os átomos são partículas tão pequenas que não podemos identificá-las a olhos nus, somente em equipamentos especiais que fornecem recursos suficientes para simulá-las em sistemas computacionais avançados. Os átomos são ainda constituídos por várias outras subpartículas. Para o nosso estudo de eletricidade, consideraremos apenas 3 delas. O núcleo, constituído pelos prótons e nêutrons, indicados pelas cores vermelha e verde, e o elétron, que gira ao seu redor, representado pela cor amarela. Os elétrons e os prótons são partículas carregadas eletricamente. O próton apresenta uma carga positiva e o elétron uma carga negativa. O nêutron, como o próprio nome indica, é neutro. A lei das cargas elétricas estabelece que cargas de sinais opostos se atraem e de mesmo sinal se repelem. O elétron é então constantemente atraído pelo núcleo e repele outros elétrons. A velocidade com que o elétron gira ao redor do núcleo o mantém em órbita, não havendo jamais a colisão com o núcleo. Esta é uma característica surpreendente destas partículas e a chave para a compreensão da eletricidade. Associa-se o termo eletricidade aos efeitos advindos da interação entre as cargas elétricas, prótons e elétrons. Com este pequeno conceito, pode-se entender grandes princípios de geração e utilização da eletricidade. Na natureza, o número de prótons de um átomo, independente do número de elétrons, caracteriza um elemento. Por exemplo, o elemento cujo núcleo apresenta apenas um próton é o hidrogênio. Com 2 prótons é o hélio. Com 8, o oxigênio, e assim por diante. O próton e o nêutron, situados no núcleo do átomo, jamais se movimentam, sendo responsáveis pela natureza física da matéria. Os cientistas afirmam que o átomo é a menor partícula da matéria que contém as mesmas características do elemento que constitui. Assim, um átomo de hidrogênio tem a mesma estrutura de um grande volume de gás hidrogênio. Já os elétrons não interferem na constituição da matéria. Um átomo de hidrogênio com um elétron será também um átomo de hidrogênio se possuir 2 elétrons. Quando um átomo contém um número de elétrons igual ao de prótons, apresenta-se eletricamente neutro. Desta forma, a carga positiva do próton é anulada pela negativa do elétron. Mas se por alguma razão o elétron for afastado do seu núcleo, temos criadas 2 cargas elétricas, ou seja, uma carga positiva, o núcleo, e uma carga negativa, o elétron. Quando existir o agrupamento de 6,28 bilhões de elétrons excedentes aos prótons, dizemos que existe uma carga elétrica acumulada de 1 coulomb. O coulomb é a unidade que representa a intensidade das cargas elétricas. Se
observarmos a estrutura atômica mais profundamente, podemos perceber que os elétrons giram ao redor dos seus núcleos, em órbitas elípticas e em camadas, conhecidas como níveis eletrônicos. A última camada é o nível de mais baixa energia e é a mais importante quando se trata do efeito elétrico, sendo conhecida como camada de valência. A camada de valência pode conter até 8 elétrons. Se ela contiver menos de 3 e estiver mais distanciada do núcleo, mais apto o átomo estará a doar elétrons. Esta característica pode ser observada em materiais mais nobres, bons condutores elétricos, como o cobre, a prata e o ouro, que apresentam apenas um elétron de valência. Para compreendê-la melhor, veja o comportamento de um material bom condutor elétrico. Neles, existe um contínuo compartilhamento de elétrons de um átomo com o outro. Tão baixa é a energia para retirar os elétrons dos seus átomos originais que acabam por sofrer a atração dos núcleos vizinhos e movimentam-se livre e desordenadamente no material. Esta forma de ligação entre átomos é conhecida como ligação metálica, sendo uma característica essencial do bom condutor elétrico. Nem todos os materiais são bons condutores elétricos. Se o átomo constituinte do elemento apresentar a camada de valência quase completamente preenchida, ou seja, 6 ou 7 elétrons, será necessário uma grande quantidade de energia para retirar um elétron, pois a energia introduzida será distribuída entre todos os elétrons desta camada, restando pouca para cada um deles. A borracha é um exemplo de como é difícil causar o deslocamento dos elétrons. Um átomo mau condutor de eletricidade é aquele cujos elétrons têm muita dificuldade em tornarem-se livres. Veja agora estes átomos. Eles apresentam 4 elétrons na camada de valência, exatamente a metade do que a camada pode suportar. Suas características são intermediárias entre o bom e o mau condutor elétrico. O carbono, o silício, o estanho, o chumbo e o germânio são elementos que apresentam estas características. Estes elementos são enquadrados na classe dos semicondutores. Hoje são muito utilizados como constituintes básicos dos componentes eletrônicos, por apresentarem características de condução ou não, em função do estado que se apresentam. Como aproveitar estes pequenos, porém grandes trabalhadores da natureza em nosso benefício? É simples, aplica-se uma força externa sobre eles. Passam assim a se deslocar ordenadamente, gerando um fluxo contínuo de elétrons. Este fluxo é conhecido como corrente elétrica. Em qualquer condição, a produção da eletricidade, ou seja, a liberação do elétron do seu núcleo, requer energia e o seu ordenamento requer força. Esta energia pode ser fornecida ao átomo de diversas formas. Através do atrito de materiais, triboeletricidade, por intermédio do calor, termoeletricidade, por intermédio da luz, fotoeletricidade, por intermédio da pressão, piezoeletricidade, por intermédio de reações químicas, eletroquímica, e por intermédio do magnetismo, eletromagnetismo. A triboeletricidade, ou eletricidade a partir do atrito, pode ser gerada de forma simples, atritando um bastão de teflon com um lenço de seda. Ao fazer estes movimentos, os elétrons do bastão são retirados pela seda. E o bastão, por apresentar insuficiência de elétrons, torna-se carregado positivamente. Ao aproximá-lo de um monte de papel picado, a força de atração entre as cargas do bastão e dos pedaços de papel movimenta-os, pois são muito leves. Esta atração existe no sentido da busca da neutralização das cargas. Este tipo de eletricidade é conhecida como eletricidade estática. A eletricidade também pode ser gerada a partir do calor.
Alguns materiais, quando unidos, doam elétrons entre si, como é o caso do par zinco e cobre. Entretanto, as cargas elétricas produzidas a temperatura ambiente são pequenas, pois a energia térmica não é suficiente para liberar um número grande de elétrons. Porém, se for aplicada uma fonte de calor na junção dos materiais e sua temperatura aumentar, aumenta-se também o número de elétrons doados. São criadas desta forma uma região com excesso e outra com deficiência de elétrons. O par torna-se carregado eletricamente. Esse dispositivo é vastamente utilizado em sistemas de medidas e controle, sendo conhecido como par termoelétrico ou termopar. Outra importante fonte de geração elétrica é através da luz. A luz transporta energia em pequenas partículas, conhecidas como fótons. Quando encontra uma superfície, deposita esta energia no material. Alguns materiais, como o potássio, sódio, césio, lítio e outros, liberam elétrons quando sujeitos a este tipo de solicitação. O efeito fotovoltaico é notado em duas placas justapostas submetidas à luz. A placa que recebe a energia luminosa cede elétrons para a placa adjacente, tornando-se carregadas eletricamente. Uma calculadora com bateria solar é um exemplo da utilização deste efeito. Este princípio ainda é pouco utilizado na indústria automobilística, embora suas perspectivas tornem-se cada vez mais promissoras. Já a piezoeletricidade é hoje largamente utilizada na indústria automobilística e o dispositivo que funciona segundo este conceito exerce importante função no sistema de injeção eletrônica, como é o caso do sensor de pressão absoluta, MAP, responsável pela determinação da pressão no coletor de admissão dos motores. O efeito da pressão sobre alguns tipos de cristais, como os sais de Rochelle, e algumas cerâmicas, como titanato de bário, causa o deslocamento dos elétrons no sentido oposto à força aplicada. O material torna-se então carregado eletricamente. Os microfones utilizam também este princípio, transformando em sinais elétricos as ondas sonoras de pressão que atingem o cristal interno. A conhecida eletroquímica é um dos mais úteis recursos empregados para a estocagem de energia elétrica. A bateria do automóvel realiza internamente um dos mais notáveis fenômenos da natureza. A combinação de determinados metais com uma apropriada solução aquosa provoca uma reação química que transfere elétrons dos metais, produzindo as cargas elétricas. Também foi descoberto que campos magnéticos em movimento produzem força eletromotriz. Um ímã permanente, quando movimentado sobre um condutor, causa o movimento dos seus elétrons livres. Este é o princípio de funcionamento das centrais hidroelétricas, que utilizam a água acumulada em grandes reservatórios para girar núcleos magnéticos, produzindo eletricidade. Estas são as principais e mais utilizadas formas de se produzir eletricidade. Quando um material apresenta uma diferença de concentração de elétrons, estamos dizendo que apresenta-se com uma diferença de potencial elétrico. Na linguagem coloquial, é comum dizer que existe uma voltagem entre as extremidades do elemento. Os termos diferença de potencial elétrico,
Tensão elétrica e voltagem têm o mesmo significado físico. Quando um elemento apresenta uma diferença de potencial capaz de fazer com que uma carga de 1 coulomb realize 1 joule de trabalho, dizemos que possui uma tensão de 1 volt. Vamos raciocinar. 1 joule representa, de uma forma análoga, a quantidade de energia necessária para se elevar por 1 metro um peso equivalente a 100 gramas. Correlacionando os conceitos anteriores, pode-se dizer que a tensão de 1 volt representa de forma prática 6,28 bilhões de elétrons capazes de elevar por 1 metro um peso de 100 gramas. Esta unidade, o volt, é de extrema importância nas atividades práticas, pois permite relacionar a capacidade de um elemento eletrizado em realizar trabalho. O efeito elétrico que podemos aproveitar é, em geral, oriundo da consequência da existência de diferença de concentrações de elétrons. Se utilizarmos os mesmos bastões eletrizados anteriormente, unindo suas extremidades por intermédio de um fio condutor, notaremos que as cargas negativas deslocam-se ao longo deste condutor no sentido de neutralizar aquelas cargas positivas do outro lado. O deslocamento dos elétrons através do condutor é conhecido, como dissemos anteriormente, como corrente elétrica. Na linguagem coloquial, é costume dizer amperagem para quantificar a corrente elétrica. A unidade ampere foi criada para representar a quantidade de elétrons que flui em um condutor no tempo. 1 ampere representa, por definição, 6,28 bilhões de elétrons fluindo em 1 segundo em um condutor. Os conceitos de tensão e corrente elétrica são os mais básicos e importantes conceitos da eletricidade. Para verificar se você compreendeu realmente o que representa tensão e corrente elétrica, resolva as questões 1 a 10 do questionário que acompanha este vídeo e envie para 7 empreendimentos. Participe! O multímetro, comutado para medida de voltagem, é o equipamento que permite medir o valor da tensão elétrica. Para se medir a tensão entre as barras, as pontas de prova do multímetro devem tocar as regiões de diferentes concentrações de elétrons. Perceba que a tensão é uma medida estática, ou seja, não é necessário haver corrente elétrica para que haja tensão elétrica. Neste caso, vamos considerar que apresente uma tensão entre suas extremidades de 12 volts, indicada no visor. Retornando ao exemplo anterior, notamos que uma vez conectadas as extremidades, as barras se neutralizarão. Mas se insistirmos na presença do calor, obteremos um fluxo contínuo de elétrons. Neste caso, podemos medir a corrente que circula neste pequeno circuito elétrico composto das barras e do condutor. O multímetro, comutado para medir corrente elétrica, é o equipamento que permite quantificá-la. Suas pontas de prova devem ser inseridas em série com o circuito a ser medido, de forma que a corrente circule também dentro do amperímetro. Neste circuito, a corrente é de 6 amperes. Agora vamos substituir o condutor elétrico por um de material menos condutor. Por exemplo, o alumínio. A corrente que circula no circuito agora é de apenas 3 amperes. Esta propriedade do material em impedir o livre deslocamento dos elétrons é chamada de resistência elétrica. Como pode ser notado, existe uma relação direta entre as características do condutor e da corrente que circula no circuito. Esta relação é expressa pela lei de Ohm. Esta lei estabelece que o produto entre a corrente e a resistência elétrica é igual à tensão aplicada no circuito. Retornando novamente ao exemplo anterior,
podemos dizer que o valor da resistência do condutor é a tensão de 12 volts dividida pela corrente de 6 amperes, sendo igual a 2 ohms. No caso do alumínio, a resistência será de 12 volts dividido por 3 amperes, resultando em 4 ohms. O multímetro, computado para leitura de resistência, é o equipamento utilizado para medir a resistência elétrica. Veja um exemplo prático de como utilizar o multímetro para medir resistência. O sensor de temperatura do motor será o nosso circuito resistivo. Ao tocar as pontas de prova do multímetro nos 2 terminais do sensor, o visor indicará imediatamente o valor da resistência do circuito interno do sensor. Vamos raciocinar? Se o sensor for alimentado pela unidade eletrônica do veículo e submetido a uma tensão constante de 5 volts, qual será a corrente neste circuito? É simples. Como o circuito pode ser representado pela lei de Ohm, basta dividir a tensão de 5 volts por 2.500 ohms. Obtém-se 0,002 amperes. Quando as correntes envolvidas no circuito são muito pequenas, como esta, a ciência que as estuda é conhecida como eletrônica. A maioria dos circuitos elétricos no veículo pode ser descrita pela lei de Ohm, e esta simples lei pode auxiliá-lo na identificação e solução de problemas. Teste novamente seus conhecimentos resolvendo as perguntas de número 10 ao 20 do questionário. Elas se referem à medida e aplicação da lei de Ohm. Agora que já conhecemos corrente elétrica, podemos perceber um efeito interessante, conhecido como impulso de corrente. A velocidade de deslocamento de um elétron depende do material ao qual pertence. Notadamente, estas velocidades não excedem alguns centímetros por segundo. Significa que ao movimentarmos o interruptor de uma lâmpada incandescente, o efeito iluminante deveria ser notado após alguns segundos. No entanto, a reação é praticamente instantânea. Isto ocorre porque o elétron próximo ao interruptor não precisou viajar ao longo do condutor para excitar o filamento da luz. Ele simplesmente repeliu o elétron do átomo seguinte ao penetrar em sua órbita, gerando um deslocamento em cadeia daqueles subsequentes. Um conjunto de bolas de bilhar alinhadas pode demonstrar claramente esse efeito. Ao tocar na primeira bola, a última será expulsa imediatamente. Desta forma, embora os elétrons se desloquem lentamente no material, a corrente elétrica se desloca à velocidade de 300.000 km por segundo. Este efeito nos permite ter prontidão de reação em acionamentos remotos, como o circuito da lâmpada anterior. Você já deve ter ouvido falar sobre resistência infinita. E então, sabe o que significa isto? Quando não é possível extrair o elétron de um átomo, é dito que este material apresenta uma resistência infinita, ou seja, não é possível deslocar elétrons por ele. O hélio, o neônio, o criptônio, o xenônio e o radônio são conhecidos como gases inertes ou nobres e são absolutamente estáveis, apresentando a camada de valência completa. Na prática, porém, determinadas condições podem representar uma resistência infinita. Por exemplo, veja esta bateria carregada e exposta ao ambiente. Se o ar fosse um bom condutor elétrico, estaria circulando uma corrente elétrica entre os eletrodos da bateria. No entanto, não há, embora exista uma tensão de 12 volts entre os terminais. Neste caso, podemos dizer que o ar apresenta uma resistência extremamente grande, não havendo circulação de corrente elétrica por ele. Por outro lado, se observarmos uma vela de ignição exposta ao ar ambiente e aplicarmos uma tensão de 15.000 volts entre os eletrodos,
notaremos uma centelha elétrica. Nesta condição, o ar deixou de ser isolante e passou a conduzir a eletricidade. Portanto, uma resistência elevada pode ser vencida, mas necessita-se uma tensão suficientemente alta. O teste de resistência elétrica de um fio pode ajudar a entender o que é uma resistência infinita. Faça o seguinte: conecte os terminais do multímetro nas duas extremidades de um fio. O multímetro deverá indicar uma resistência igual a zero. Na prática, significa que o material apresenta uma resistência tão pequena que o multímetro não tem recursos para quantificá-la. Este é um material bom condutor elétrico. Agora corte o fio. A nova resistência lida será infinita. Este valor encontrado indica que o ar presente entre as pontas aparadas do fio é extremamente resistente à passagem de eletricidade. Este circuito é conhecido como circuito aberto. Portanto, embora teoricamente seja possível vencer a resistência de qualquer isolante, na prática não é possível em virtude das limitações de tensão dos circuitos. Esta observação é que produz os termos resistência zero e infinita. O que usamos de tudo isto? A eletricidade devidamente aproveitada é capaz de produzir calor, luz, pressão, campos magnéticos e reações químicas. Vejamos alguns exemplos. Como a eletricidade produz calor? Uma lâmpada incandescente é um bom exemplo. A circulação da corrente elétrica no filamento de tungstênio libera parte da energia transportada pelos elétrons sob forma de calor. Atribui-se esta perda de energia ao atrito entre os próprios elétrons. Um outro exemplo é mostrado através da fusão de um fio submetido a uma alta corrente elétrica. Neste caso, a resistência do fio era tão pequena que, ao aplicarmos uma diferença de potencial de 12 volts, a corrente elevou-se tanto que a geração de calor e a consequente elevação de temperatura causou sua fusão. A resistência de aquecimento da sonda lambda é também um outro exemplo. Esta resistência é responsável por elevar a temperatura do óxido de zircônio, até que passe a conduzir íons de oxigênio. Eis aí um novo e importante conceito, o de íons. Quando um átomo apresenta-se com deficiência ou excesso de elétrons, dizemos que está sob a forma iônica. E a produção de pressão? Onde é utilizada? Todos conhecem um fone de ouvido de um equipamento de som. É um clássico exemplo. Quando aplicada uma tensão apropriada nas extremidades de um cristal, ele sofre uma torção que faz vibrar um diafragma, produzindo ondas sonoras audíveis. Já a luz também é produzida quando se aquece o filamento de uma lâmpada incandescente. Outros efeitos, como a eletroluminescência, a fosforescência e a fluorescência, têm também grandes aplicações, desde a emissão de luz com objetivo de realce até seu emprego no cinescópio de um monitor, gerando assim a imagem visível. A reação química é conseguida por um processo conhecido por eletrólise. A eletricidade produz força que é capaz de interferir em ligações químicas. A eletrólise é o meio pelo qual se produz gases, como o hidrogênio e o oxigênio, a partir de uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Outra importante aplicação da eletrólise é a eletrodeposição, que permite o recarregamento de uma bateria de chumbo. Para finalizar, temos um importante efeito eletromagnético. Este é talvez o mais importante efeito utilizado pelo homem. Como exemplo, estão todos os motores elétricos, transformadores e centenas de outros dispositivos. Este fenômeno de indução eletromagnética pode ser visualizado computacionalmente, através das linhas de campo magnéticos formadas ao redor de um elétron.
Em virtude do movimento de rotação sobre seu próprio eixo, são criadas linhas de campo magnético. Se todos os elétrons estiverem se deslocando ao longo de um condutor, o sentido do campo magnético pode ser identificado por intermédio da regra da mão direita. Aponte seu polegar no sentido da corrente elétrica e envolva o condutor com o restante dos dedos da mão. O campo magnético, neste caso, é circular, envolvendo o condutor. Em apenas um pequeno fio, o campo magnético é muito pequeno, mas pode ser intensificado se o fio for adequadamente enrolado sob forma de várias espiras, aumentando seu comprimento. Neste caso, as linhas de campo magnético estarão em sentido único, produzindo um forte campo magnético. Este dispositivo é conhecido como eletroímã e pode ser utilizado para realizar trabalho, movimentando hastes metálicas ou gerando tensão induzida, como em um transformador. Um motor elétrico também aproveita o resultado deste efeito. De forma simplificada, o motor elétrico é uma espira circulada continuamente por uma corrente elétrica. O campo magnético gerado no interior da espira pela passagem da corrente elétrica provoca a repulsão da própria espira em razão do campo permanente gerado pelos ímãs envolventes. O movimento circular da espira é aproveitado para a realização de trabalho. Para concluir este curso de eletricidade básica, devemos entender o conceito de potência elétrica. É definida na forma: potência elétrica é igual a tensão elétrica vezes a corrente do circuito. Vamos resolver este exemplo. Se um circuito apresenta uma corrente de 20 amperes e está sujeito a uma tensão de 110 volts, a potência elétrica estabelecida será 20 vezes 110, equivalendo a 2.200 watts. Esta é a potência de um pequeno chuveiro elétrico. Saiba que 1 watt é a quantidade de energia que se deve gastar para elevar 100 gramas a 1 metro de altura em 1 segundo. Mantenha sempre na sua memória as unidades de medidas dos sistemas elétricos. São elas: para a tensão elétrica, o volt; para a corrente elétrica, o ampere; para a resistência elétrica, o ohm; para a potência elétrica, o watt; e para a carga elétrica, o coulomb. Responda agora o restante das perguntas do questionário. Se você achar fácil, bom sinal. Significa que aprendeu realmente os princípios físicos da eletricidade. Se não, assista novamente o vídeo até a solução das dúvidas. Este é o segredo do bom aprendizado. Não há mais limites para as aplicações da eletricidade. A eletrônica é hoje uma das ciências que mais se desenvolvem e a cada dia que passa, novos materiais e componentes são produzidos, abrindo novas portas e ditando novos rumos para os sistemas elétricos. Está muito perto de nós a utilização de materiais supercondutores. Você sabe o que representa isto? Significa transportar a eletricidade em materiais que não apresentam resistência elétrica. Isto evitaria as perdas causadas pela elevação de temperatura do condutor e o sistema seria 100% eficiente. Eis aí o futuro da eletricidade. Estaremos lá com você em mais um vídeo da série Videocarro. Videocarro. Tecnologia em treinamento à distância.